Antes de começar, me conta nos comentários de onde você está assistindo este vídeo agora. É incrível ver de quantos lugares diferentes do Brasil e até do mundo vocês nos acompanham. Isso nos motiva a continuar trazendo conteúdos que realmente importam. Agora vamos direto ao ponto, porque o assunto de hoje é urgente e pode mudar a forma como você enxerga o seu corpo. Você acorda um dia, se olha no espelho e sente que tem algo diferente. Não é só o peso, ou a pele que parece mais opaca. É uma sensação estranha de que o seu corpo está mudando, silenciosamente. Muitas mulheres sentem isso por volta dos 45 anos, mas o que pouca gente sabe é que essas transformações não são aleatórias. Elas são sinais, alertas, e a maioria passa despercebida, até que o corpo grite por atenção. É nessa idade que o corpo feminino começa a enviar mensagens mais nítidas. Mudanças hormonais, alterações no metabolismo, oscilações no humor, no sono, na disposição. Tudo isso pode parecer normal ou simplesmente parte do envelhecer, mas não deveria ser ignorado. Aos 45, há um ponto de virada invisível que influencia diretamente na saúde, na autoestima e até na longevidade da mulher. Um dos primeiros sinais que o corpo dá é a desaceleração do metabolismo. Você pode estar comendo exatamente o que sempre comeu e mesmo assim ganhando peso. Isso acontece porque os níveis de estrogênio, que regulam uma série de funções no corpo, começam a cair. Com essa queda, o organismo começa a acumular mais gordura, especialmente na região abdominal, e queimar menos calorias, mesmo em repouso. Outro sintoma silencioso é a fadiga constante. Muitas mulheres confundem isso com o cansaço da rotina, do trabalho, da casa, dos filhos. Mas não é bem assim. É o corpo pedindo socorro. A produção de progesterona e melatonina diminui, o que afeta diretamente a qualidade do sono. Resultado, você dorme, mas não descansa. Acorda com o corpo exausto e sem energia. E isso se repete dia após dia. A saúde da pele também começa a se transformar. Aos 45 anos, a pele pode ficar mais fina, mais seca e com menos elasticidade. Isso não é apenas uma questão estética. A pele reflete o que está acontecendo por dentro. A queda na produção de colágeno aliada à desidratação celular mostra que o corpo está atravessando uma fase de adaptação. E se essa fase não for respeitada, o envelhecimento se acelera por dentro e por fora. Mas talvez o que mais incomode, embora poucas falem sobre isso, seja a mudança no desejo sexual. Muitas mulheres sentem uma queda na libido sem entender por quê. É o desequilíbrio hormonal atuando diretamente no cérebro e no sistema reprodutivo. E o pior, como é um assunto ainda cercado de tabu, muitas se calam, se culpam ou acham que estão quebradas. Mas não estão. Estão apenas passando por uma fase que exige cuidado, informação e acolhimento. Os ossos também dão sinais. Por volta dos 45 anos, a perda de massa óssea se acelera, mesmo em mulheres que sempre foram ativas. Isso aumenta o risco de osteopenia e, mais tarde, de osteoporose. O que antes era um leve incômodo no joelho pode se tornar um problema crônico se você não ouvir o que o seu corpo está tentando dizer. E é aí que entra a importância da prevenção e não só do tratamento. Tudo isso acontece enquanto a mulher tenta seguir com a sua vida normalmente, cuidando de todo mundo, trabalhando, sendo forte e muitas vezes esquecendo de cuidar de si mesma. O que falta não é força, é conhecimento. É saber que esses sintomas têm nome, têm causa e têm solução. Que não é frescura, nem preguiça, nem exagero. É o corpo pedindo ajuda. E quanto mais cedo você entende isso, maiores são as chances de virar o jogo a seu favor. Se você chegou até aqui, saiba, você não está sozinha. Essas mudanças são comuns sim, mas não são obrigatórias. O que você faz a partir dos 45 anos pode definir como será a sua vida nos próximos 30 anos. E se você acha que já é tarde para mudar alguma coisa, está enganada. A saúde não tem prazo de validade. Ela tem decisão, informação e atitude. E você pode começar agora. Quando você começa a entender o que realmente está acontecendo no seu corpo aos 45, tudo muda. Você para de se culpar, de se sabotar, de se achar fraca e começa finalmente a se escutar, porque o corpo fala, e fala todos os dias, com pequenos sinais que parecem banais, mas escondem verdades profundas.
Você já reparou como sua digestão mudou nos últimos tempos? Algumas mulheres relatam sensação de estufamento, gases, refluxo, intestino mais lento. Isso acontece porque o sistema digestivo também é afetado pelos hormônios e ninguém fala sobre isso. O estrogênio influencia na produção de bile e enzimas digestivas. Quando ele começa a cair, a digestão se torna mais difícil e se você não adapta a sua alimentação, isso se transforma num ciclo desconfortável e perigoso. O humor é outra área sensível que sofre impacto brutal. Muitas mulheres aos 45 começam a se sentir mais irritadas, ansiosas ou até deprimidas, sem entender por quê. E o mais triste é que muitas vezes essas mudanças emocionais são tratadas como frescura, mas são químicas, reais e hormonais. A oscilação de estrogênio e progesterona afeta diretamente neurotransmissores como a serotonina. Por isso, mudanças de humor não são sinais de fraqueza, são sinais biológicos que precisam ser acolhidos, não reprimidos. Outro sinal ignorado por muitas mulheres é a mudança na força muscular. Sabe quando você começa a sentir mais fraqueza nas pernas? Ou percebe que está com mais dificuldade de abrir um pote ou carregar uma sacola? Isso não é só a idade, é perda de massa muscular. Aos 45, se você não está fazendo exercícios de resistência, seu corpo está perdendo músculos e ganhando gordura. E isso afeta não só a estética, mas sua saúde funcional, sua postura, seu equilíbrio e até sua segurança no dia a dia. E, por falar em músculos, há algo ainda mais importante: o assoalho pélvico. Aos 45, ele começa a perder a tonicidade, especialmente se você já teve filhos. Isso pode causar escapes de urina ao tossir, rir ou espirrar. Pode afetar a qualidade da relação sexual. E, de novo, é um assunto cercado de silêncio, vergonha e desinformação. Mas existe tratamento, fortalecimento, fisioterapia. Só que ninguém te conta isso, e você vai aceitando como um normal. Outro ponto crítico: a memória. Sim, sua memória pode mudar aos 45. Você pode começar a esquecer nomes, compromissos, palavras simples, e isso te assusta. Você se sente desorganizada, confusa, menos capaz. Mas, mais uma vez, isso é parte do processo hormonal. O estrogênio também protege funções cognitivas, e quando ele diminui, é como se uma nuvem tomasse conta da sua mente. Mas essa névoa pode ser dissipada com a alimentação certa, sono adequado, atividade física e estímulos mentais. E talvez o mais invisível de todos os sinais seja a perda de conexão com você mesma. Muitas mulheres, aos 45, sentem que perderam a própria identidade. Já foram mãe, esposa, profissional, mas agora se perguntam: quem sou eu além de tudo isso? É uma fase de redescoberta e pode ser a mais linda de todas, se for vivida com consciência, com apoio e com amor próprio. O grande problema é que a sociedade não prepara a mulher para essa transição. A mídia exalta os 20, romantiza os 30, mas silencia sobre os 40 e 50, como se depois disso a mulher perdesse valor. Mas isso é uma mentira. Aos 45, você pode estar prestes a viver sua fase mais poderosa, mais madura, mais consciente, mais livre, desde que saiba o que está acontecendo e como agir a seu favor. Você não precisa aceitar o cansaço como rotina, nem o ganho de peso como destino, nem a queda de libido como fim da paixão. Tudo isso tem explicação, e mais do que isso, tem solução, mas exige que você se coloque em primeiro lugar, que pare de se anular, que escolha cuidar de si com o mesmo carinho que cuida dos outros. O corpo muda, sim, mas você também muda com ele. E pode escolher se essa mudança vai ser sofrida ou transformadora, porque os 45 não são um fim, são um recomeço de dentro para fora.